Hein? Aleluia. Abram a vossa Bíblia em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus, fica lá para o fundo do Novo Testamento. Hebreus 3, versículo 1. Nós estamos a falar sobre fé. A semana passada falamos que fé é do coração e não da alma. Sim? Com o coração se crê, diz Romanos capítulo 10, e com a boca se faz confissão. E hoje nós vamos começar a falar sobre isto mesmo, sobre a confissão da nossa boca. A Bíblia também lhe chama o testemunho da fé, ou confissão. Com a boca se faz confissão para a salvação. E é sobre isso que nós vamos falar, a nossa confissão. Hebreus 3, versículo 1 diz: pelo que, irmãos santos, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Alguém dizia: ai pastor, isto não é para mim, isto é para o irmão Santos. O irmão Santos não vem à igreja hoje. Pelo que, olhe para a sua Bíblia, pelo que, irmãos santos, isto é para nós, fomos santificados em Cristo Jesus, lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Quem está a dormir diz amém. Pois, é isso mesmo. É ou não é o que está aí na sua Bíblia? Eu vou ver se isso está na minha. Às vezes posso estar a dizer uma coisa e não está lá. Você está... Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, não é? Faltava isto. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa, não é dos outros, é da nossa confissão. Olhe para mim, Jesus é o sumo sacerdote da sua confissão, não é da confissão dos outros. Tanta gente, tanto cristão que vive com medo: ai pastor, disseram isto de mim. E depois, juntos ao clube, e o que é que disseram de Jesus? Ai pastor, mas se calhar está a acontecer na minha vida por causa do que o fulano disse. Mano, se acontecesse na sua vida o que os outros dizem, Jesus tinha vivido os dias dele aqui endemoninhado. Porque diziam que ele até era o príncipe dos demónios. O que os outros semeiam no quintal deles não nasce no seu. O que os outros falam com a boca deles não acontece na sua vida. Alô? Amém? Se os outros comem veneno e ficam à espera que você morra, não vai funcionar. Então diga: Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão. Irmãos, isto tem tanto que se lhe diga. Mas nós vamos, ao longo das próximas semanas, vamos entrando no assunto. Eu hoje quero-vos falar mais acerca, então, da nossa confissão. E quero começar por esclarecer algumas coisas. O que não é confissão? O que não é? Confissão, a confissão da nossa fé, não é uma varinha de condão. Condão. O que é que eu disse? Condão. É o sotaque lá de cima, ganudo. Você ainda não percebeu. Obrigado. Não é uma varinha mágica. Ok? Daquelas do filme das fadas. Não é da que você usa para ralar a sopa. No filme. Um Mercedes último modelo. Amém. Plim, já está. Apareceu na garagem. Um salário de 5.000 euros. Plim, já está. Aleluia. E agora eu confesso que eu tenho... um noivo, um príncipe, plim, já está. Às vezes dizem: pastor, o príncipe foi embora, só ficou um cavalo. Não, agora aguente. Entendeu? A confissão da nossa fé não é isso. E algumas pessoas falham em receber de Deus precisamente por causa disso. Porque eles falham em se apresentarem diante de Deus com a confissão correta na sua boca.
Agora, outra coisa, confissão não é falar positivo. Ai, não fales negativo. Não, não podemos falar negativo. Temos que falar positivo. E as pessoas pensam que pelo facto de falar positivo, ok, que a vida deles vai mudar, que as promessas de Deus se vão realizar na sua vida. Ouça, falar positivo não tem a ver com a confissão da nossa fé, com a confissão bíblica. Jesus não apresenta ao Pai as suas palavras só porque você está a falar positivo. Há confissões positivas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Imagine, 2 caramelos estão a planear assaltar o banco da esquina. E reúnem-se os dois e dizem, mano, então isto vai ser assim. Tu chegas lá, como quem não quer a coisa e tal, eu levo a pistola escondida, tu distrais o caixa e eu aponto a pistola, a gente sabe. E o outro diz assim, epá, não sei, e se estiver lá o polícia? Epá, não fales negativo, é um pensamento positivo, vai dar tudo certo, o polícia nem vai ver nada, vai se atrasar, não vai estar lá. Pode ser uma confissão positiva, mas certamente não tem nada a ver com a palavra de Deus, sim ou não? A palavra de Deus diz, não roubarás, certo? Então, a confissão bíblica não é falar positivo. Na verdade, é muito mais do que falar positivo. O que funciona na sua confissão não é o facto de ser positiva ou negativa, é a palavra de Deus na sua própria confissão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é vida e saúde para todos aqueles que as acham. Porque a palavra de Deus é irresistível e porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então o que Deus honra não é a sua confissão positiva, o que Deus honra é a sua palavra quando ela está na sua confissão. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Bem, acho bem que sim. A confissão bíblica não é da cabeça, não é psicológica. Ok? Eu sei que há aí muitas teorias, ok, tudo bem, em muitos casos... em algumas situações eu até acredito naquilo, é bíblico, noutras já é o exagero e já é entrar noutros campos, mas a confissão bíblica não é psicológica, ok? A confissão bíblica vem do seu espírito, do seu coração. Em Marcos 11, 23, Jesus disse, qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ok? Não é um processo de manipulação mental e energias para aqui, energias para acolá. É a palavra de Deus. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir, entendeu? Amém? Não é a energia que vai mudar a sua vida. A energia é uma criatura, foi criada, a primeira criação de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus criou energia em primeiro lugar. Mas Deus não criou energia para mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus no seu coração e na sua boca. Entendeu? Romanos 10:8 diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé. E 1 João 5:4 diz que fé é vitória que vence o mundo. Não é energia, não energias positivas aqui vai mudar o problema. Ok. Estamos entendidos ou não? Ah, bom. Ok. Agora, a confissão da sua fé sem ações correspondentes é morta. Vou dizer outra vez. A confissão da sua fé sem a ação correspondente não funciona. Você imagine que eu começo a dizer agora. A partir de agora eu acredito que sou piloto de Fórmula 1. Aleluia. Senhor, tu disseste que tudo aquilo que eu acreditar no meu coração e falar com a minha boca, é isso que eu tenho. Então, a partir de agora, acredito, piloto de Fórmula 1. Aleluia, piloto de Fórmula 1. Ou cirurgião plástico, também nas horas vagas, cirurgião plástico.
É uma boa confissão ou não é? É uma boa aspiração, sim ou não? É, acho que sim. No entanto, se eu não agir de acordo com a minha confissão de fé, no final da minha vida, eu continuo a falar, sou piloto de Fórmula piloto de Fórmula 1 e sou cirurgião plástico. Entendeu? E morri e não foi coisa nenhuma. Por quê? Falar e não agir de acordo não funciona. É isso que o Tiago diz, ok? Alguém diz assim, eu tenho fé, e o outro diz, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as ações correspondentes e eu te mostrarei a minha fé pelas ações que lhe correspondem. E ele disse até, queres tu saber, ó homem, que a fé sem ações correspondentes é vã. Vã, a palavra vã significa bom para nada. Ok? Você fala, confessa a palavra de Deus, mas deve agir de acordo com a palavra de Deus, para que a sua confissão funcione. Veja que a ação está sempre envolvida. Tome este seguinte exemplo. Você vai a uma carpintaria. Você quer uma mesa, como eu costumo dizer este exemplo, uma mesa redonda, com 1,20 m de diâmetro, mogno e pé de galo. Está a ver? As minhas palavras que eram uma imagem na sua cabeça, mas já está a ver a mesa? Você vai à carpintaria e diz ao senhor, olha, então, quero que me faça uma mesa com um tampo redondo, com 1,20 m de diâmetro, quero que seja em mogno e quero pé de galo. Muito bem. Você vai embora, mas a ação vai existir ali. Alguém vai trabalhar as suas palavras, alguém vai entrar em ação para que a sua confissão ganhe matéria. E 15 dias depois, batem-lhe à porta e entra pela sua casa dentro aquilo que antes eram as suas palavras só. Agora foram materializadas. Porquê? Pela ação. Então a ação correspondente à sua confissão é importante para que a coisa aconteça. Veja, alguém diz assim, estou sarado pelas feridas de Jesus. Então se está sarado pelas feridas de Jesus, está a fazer o quê na cama? Às 3 horas da tarde. Levante-se. Ai, não posso. Então, se não pode, não diga, estou sarado pelas feridas de Jesus. Porque uma pessoa sarada não está na cama às 3 horas da tarde. Sim ou não? Isso se você não trabalhar os turnos, mas... depende. Mas entende o que eu quero dizer? Você deve agir de acordo, fazer alguma coisa. Lembra-se quando Jesus disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Alguém podia lá dizer assim, oh mestre, não sei se não reparaste, mas ele é paralítico, está a dizer levanta-te. Se ele se pudesse levantar não estava aqui. Até tinha vindo sozinho, não escusava vir na cama e os outros trazê-lo. Mas o que é que Jesus está a dizer ao homem? Faz alguma coisa. Age de acordo com a tua fé. E o impulso do homem para obedecer a Jesus. Você pensa que na cabeça do homem ele não sabia que era paralítico? Hã? Ele sabia que era paralítico. Mas ele ouviu Jesus a dizer... Faz alguma coisa, levanta-te. O homem fez o impulso para se levantar. E quando deu o impulso para se levantar, percebeu que podia ir mais longe. E levantou-se. Pegou na cama e foi embora. Até os fariseus disseram, deixa a cama, porque hoje é sábado, não é lícito levar a cama. Olha, aquele que me curou disse para eu levar a cama. Portanto, entendo com ele e foi embora. Amém? Então, nós precisamos de saber... conhecer o que é que significa confissão, o que é confessar a palavra de Deus. Irmãos, há tanta confusão aqui às vezes. Veja, Romanos 4,17 diz que Deus, aquele que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Diga comigo, chama as coisas que não são como se já fossem. Mas há tanto cristão a chamar as coisas que são como se não fossem. Parece espiritual e bíblico e é exatamente o oposto. Dou-lhe um exemplo para você perceber melhor. Por exemplo, um sintoma de enfermidade ataca o seu corpo, ok? Você vai ao médico e o médico diagnostica,
Não, presente, diagnostica. Pois, então, diagnostica, está certo. Soa assim meio estranho, mas está correto. E uma enfermidade, uma doença qualquer, ok? Você vai para casa e há alguns cristãos é assim, eu não estou doente. Então, mas o do relatório do doutor diz que tens esta doença, não sei o quê. Não, eu não estou doente. Não, eu não estou doente. Porque a Bíblia diz, para eu não falar negativo, a Bíblia diz que tudo o que eu falar é o que eu vou ter, então eu não estou doente. Mano, não é isso que a Bíblia diz para fazer. Você está a chamar aquilo que é como se não fosse. Entrou em negação, e negação não é fé. Você pode negar alguma coisa, mas isso não faz com que ela deixe de existir. Não faz com que ela deixe de ser o que é. De nada serve, por exemplo, eu lembro uma vez, eu era miúdo, e íamos apanhar o autocarro, ia com a minha mãe ao Porto, íamos apanhar o autocarro, mas lá no fundo da rua a minha mãe esqueceu-se de qualquer coisa que eu já não sei bem o que era. E disse-me a mim, Zé, vai no Santa Casa, era assim que ela me chamava, vai no Santa Casa buscar aquilo que ela tinha esquecido. E eu lá falei, vai a correr depressa. E eu fui. E a rua já era a subir, eu subi, mas desci mais depressa. Não sei lá o que é que aconteceu quando eu vinha a correr, vinha a todo gás, já vinha em sexta, já tinha a sexta naquele tempo, vinha em sexta, distraí-me, olhei assim para o lado, não sei se era um carro que vinha ou o que era, e de repente, eu descobri da pior maneira, por muito que eu quisesse negar o facto, eu descobri que o facto de eu negar não fez desaparecer o poste que estava à minha frente. Aqueles postes de cimento já, de eletricidade, e de repente eu só ouço um estrondo assim, POM! Foi eu que dei com a cabeça no poste. Bem, você nem quer saber como é que o poste ficou, mas foi um milagre eu não ter ficado, não partido a cabeça nem nada. Graças a Deus, tenho a cabeça dura. Então, você pode negar, não está aqui o problema, mas se você não faz nada, continua nessa situação, você vai dar com a cabeça, com a cara no problema e vai se magoar. A negação não remove o problema. Agora, chamar as coisas que não são como se já fossem, isso é fé. Isso é palavra de Deus e Deus sempre honra a sua palavra. O que a pessoa deveria dizer é, o relatório aqui, o meu corpo diz, e o relatório também confirma, que esta enfermidade, ok, está no meu corpo. Mas a palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Então eu decido concordar com Deus. Pelas feridas de Jesus eu estou sarado. Entendeu? Eu não estou a dizer, eu não estou doente. Eu estou a dizer, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Percebeu? Amém? De que serve? Veja o seguinte, você tem um campo. Ok? E começa a dizer, aqui não nasce ervas daninhas, aqui não nasce ervas daninhas, aqui não nasce ervas daninhas. Você até pode nem semear ervas daninhas. Ok? Mas isso faz com que o trigo nasça lá, ou o milho? Hã? Você quer milho no campo e fica só a dizer, não, atenção, ninguém aqui semeia ervas daninhas, porque eu preciso que cresça milho. Você está a fazer bem, você não está a semear ervas daninhas, mas isso não faz com que o milho, com que aquilo que você precisa apareça. Para que aquilo que você precisa apareça, você precisa semear o que quer colher. O mesmo é com a sua confissão. Você precisa falar o que você quer ter e não é negar o que já tem. Sim? Amém? Estamos entendidos? Agora, o que é confissão? Confissão, vamos dividir aqui, olha. Imagina a palavra confissão. Ou confessar. Vamos usar o verbo confessar. Dividimos o com. Com significa junto a, ou com alguém mais, ou de acordo a. Sim? Estou com ele. Estamos juntos, estamos de acordo. Fé. Fé, é confiança. Sim? E
confessar, a terminologia, vem de confessar, de professar, de dizer, de declarar, de testemunhar. Então, pegando nesta palavra, poderemos dizer que confessar significa dizer ou declarar, ok? De acordo, deixa-me pôr assim, declarar com confiança, de acordo com. Confessar é dizer algo que está de acordo com o que alguém disse. A palavra grega, o verbo grego, é homologeu, que significa dizer o mesmo que, ou dizer o que já foi dito. Confissão bíblica, quando diz aqui Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus é o sumo sacerdote daquilo que nós dizemos que já foi dito, daquilo que nós dizemos que está de acordo. E nesse caso a confissão bíblica é falar de acordo com o que Deus já disse. Confissão bíblica não é falar de acordo com as circunstâncias. A confissão bíblica, da qual Jesus é o sumo sacerdote, e nós já vamos ver o que é que isto significa nas próximas semanas, é falar com a sua boca o mesmo que Deus diz. Está a ver que o que faz a confissão funcionar não é falar positivo? O que faz a confissão funcionar é você dizer o que Deus diz. É concordar com Deus na sua conversação. Falar em linha com a palavra de Deus. Essa é a confissão da nossa fé. Por exemplo, Deus diz assim, imaginemos, quando o povo foi para conquistar Jericó, ok? Josué capítulo 6, o anjo do Senhor apareceu a Josué e disse-lhe, olha, faz assim, durante 6 dias vocês vão rodear a cidade uma vez por dia, tudo em silêncio. Mas no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E no final da 7ª vez, vocês vão parar lá quietos, vão tocar as buzinas e vão gritar. E o muro da cidade vai cair ao chão, vocês entram e conquistam a cidade. Ok? Isto não faz sentido nenhum na cabeça de ninguém. Ok? Certo? Sim? Mas Deus disse. E Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E diz a Bíblia que a loucura de Deus é mais inteligente que a sabedoria dos homens. Então, se Deus disse, vai dar tudo certo. Ainda que seja uma ideia louca, espatafúrdia. Então lá eu, pessoal, você imagina, ok? Deus disse, vamos embora, toca a fazer. E rodeia a cidade tudo em silêncio. Imagina o pessoal a pensar, pá, isto não faz sentido nenhum. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o muro vai cair. Tu acreditas nisso? A gente chega ali diante da muralha e grita, ei! E o muro, pum, cai. Não faz sentido, mas Deus disse. Mas não faz sentido, mas diz o que Deus disse. Quando a gente gritar, o muro vai cair. E o que é que aconteceu? Quando eles gritaram, o muro caiu. Essa é a confissão bíblica, é dizer o mesmo que Deus diz, a despeito das circunstâncias e dos sintomas. Estou sarado pelas feridas de Jesus. Sim, mas os sintomas, o teu corpo diz o contrário. Mas Deus diz, pelas suas feridas eu fui sarado e eu decidi concordar com Deus. Eu recordo-me uma vez, eu estava mesmo muito engripado. Mesmo, com expectoração, a garganta arranhada, tudo assim complicado. E um pastor amigo disse-me assim, vejo, Augusto José, vejo que você está muito atacado. Eu disse-lhe assim, pastor fulano tal, de facto, de manhã o meu nariz foi o primeiro a dizer-me isso. E o meu corpo tem-me dito isto desde ontem. Mas a palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus eu já fui sarado e eu escolhi concordar com Deus. Assim que, pastor, pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Isso é confissão bíblica.
Sim? Outro exemplo, quando a malária lá atacou o meu corpo, aquelas 3 semanas, ok? A malária estava no meu corpo a ameaçar a minha vida, mas na minha boca e no meu coração estava a palavra de Deus. Na primeira semana eu confessava, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Eu estou sarado pelas feridas de Jesus. A palavra de Deus é vida para mim, saúde para todo o meu corpo. Não é? Provérbios 4:20. Na segunda semana os sintomas eram os mesmos, não mudou nada, aparentemente. Na segunda semana eu dizia, prefiro morrer a acreditar do que viver a duvidar. Eu estou sarado pelas feridas de Jesus. E nem sequer eu sabia o que tinha. Os sintomas eram os mesmos, ok? Estou sarado pelas feridas de Jesus. Na terceira semana, os sintomas eram os mesmos. E eu é que estava mais magrinho ainda. Parece ser difícil, mas é verdade. Ainda posso emagrecer mais. E na terceira semana eu dizia assim, Senhor, se eu morrer, vão pôr na minha lápide, aqui jaz um homem que confiou em Deus e morreu doente. E eu nunca vi isto em lado nenhum, e a minha não vai ser a primeira, porque Tu és fiel à Tua palavra, e eu creio no meu coração e falo com a minha boca, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Ao fim da terceira semana, já vos contei esta história, um médico lá da igreja levou-me ao hospital porque achava que eu tinha malária, e chegou lá e de facto diagnosticaram malária cerebral. E o médico chamou-me, que era amigo lá dele, e disse-me assim, ó senhor pastor, o senhor sabe que já devia ter morrido? A sério? E eu, porquê doutor? Ele disse, porque o limite são 27 por campo, e você já tem 32. Irmãos, é por isso que, abrir aqui um parênteses, eu não levo uma vida normal. Às vezes eu quero levar, mas não consigo. Porque eu só estou vivo para vos anunciar esta palavra. Mas nada. Entendeu? É por isso que eu estou aqui. Às vezes as pessoas dizem, mas porquê é que faz isso, porquê é que faz aquilo? Isso até trouxe alguns problemas em algumas áreas para a minha vida. E eu dizia a essas pessoas, porque eu tenho consciência que a minha vida foi poupada para eu anunciar esta palavra, para cumprir o propósito que me trouxe a esta terra. Entendeu? Esta é a consciência que eu tenho. Não tenho tempo para perder com outras coisas, eu vivo para isto. Eu vivo para fazer o que eu faço. Entendeu? Eu não estou a fazer isto porque achei que era uma boa ideia ou porque um dia alguém me pôs uma mão e disse, a partir de agora tu és isto. Não. Glória a Deus pelos que há, sim, graças a Deus que o Evangelho seja anunciado e seja pregado. Mas eu não estou aqui por isso, eu estou aqui porque Deus me deu este propósito, nasci para cumprir este propósito e sei que não morrerei até que o cumpra. Amém? Amém? Oh, isto dá muito gozo. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesse dia, era uma segunda-feira às 5 horas da tarde, ele disse que eu tinha que estar lá internado, uma série de dias que eu tinha que estar lá a tratamento com quinina e tetraciclina e não sei o quê. Mas nesse dia à noite eu disse, malária! E foi apanhada a malária. Levanta-te do meu corpo e vai embora, porque está escrito, qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E depois dei graças a Deus pela palavra. Obrigado, Senhor, que a tua palavra é vida e saúde para mim e está a operar no meu corpo. Na terça de manhã tiraram-me sangue e na quinta mandaram-me embora. Fugi logo. Mandaram-me embora e disse lá à equipa, o outro antes que tinha dito que eu já devia ter morrido, disse-me, não sabemos o que aconteceu, mas a malária desapareceu do seu corpo. Quando eu cheguei a casa, lá e ao escritório, onde estavam as pessoas mais chegadas, sabe o que é que eles pensaram? Que me tinham mandado para casa para morrer. Glória a Deus pela palavra de Deus. Então ouça bem, nós vivemos coisas muito sérias, não temos tempo para brincar de igreja, para brincar de crentes ou de ser cristão. O nosso inimigo é ferrenho, não tira férias e anda sempre de olho a ver quem é que ele pode tragar de uma forma ou de outra, desviar da fé quem ele puder fazer. Temos que levar as coisas muito a sério. E as suas palavras é um assunto muito sério. Mas a confissão correta na sua boca fará toda a diferença, fará Deus mover-se na sua vida. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a palavra viva. Oh, aleluia. Irmãos, é literal.
Ai, como eu gostava, às vezes, de poder assim, fazer assim. Abrir a cabeça da pessoa, pôr lá isto dentro e fechar. Não funciona assim, não entra pela cabeça, entra por aqui, pelos seus ouvidos, ok? Ouça, eu não sei se você entendeu, claro, você não esteve envolvido na coisa, você alegra-se comigo, glória a Deus, você gosta de mim, não é? Se não gostasse, que pena a malária não ter levado, mas se você gosta de mim... Veja, eu passei o limite. A morte queria, não é? Quando chegava aos 27 por campo, a morte já estava lá. Oh, agora então ele... Mas alguém maior disse, ele o quê? Não, só tira daí as mãos que isto não é nada contigo. Ele viverá e não morrerá, para anunciar as minhas maravilhas. Eu estava a viver a vida da palavra. Não era a minha vida humana, natural, porque se fosse isso, eu já, quando chegou aos 27 por campo, tchau, já vou. Eu embarcava. Eu estava a viver a vida da palavra. E Provérbios 4:20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra é vida e saúde. Então põe a palavra no seu espírito, no seu coração, que vem por você ouvir. E fale com a sua boca. A palavra não é negar o problema, é falar a solução. Entendeu? Não é negar a enfermidade, é falar a palavra, que é vida e saúde. Negar a enfermidade não traz saúde ao seu corpo, mas falar a palavra. Oh, aleluia. A palavra é vida e saúde. Diga, a palavra de Deus é vida e saúde. Veja, um dia eu ainda estava em Angola e ia viajar de Angola para Holanda, ok? E era verão em Angola, portanto era inverno no hemisfério norte. E Holanda é muito frio, muito frio. E eu, por brincadeira, quando me deram a notícia, eu disse assim, epá, então você já viu, agora eu vou sair de um forno para entrar num frigorífico. E disse 2 ou 3 vezes isso, vou sair de um forno, eu vou para um frigorífico. E quando cheguei ao aeroporto aqui de Lisboa, e me aproximei das pessoas que iriam comigo, e falámos sobre a viagem, e eu voltei a insistir. Saí de um forno e agora vou-me meter num frigorífico. Já viram? Sabe o que aconteceu? Íamos já, talvez, a menos de meio do caminho, portanto, ainda não tínhamos chegado a meio do caminho, e o ar-condicionado do avião avariou. Fizemos o resto da viagem, várias horas, porque era um avião hélice, acho que foi 4 horas mais, dentro do avião estava 0 graus. Sabe que a essas alturas, a temperatura até exterior acho que estava menos 30 graus. Dentro do avião estava 0 graus. Até fazia gelo nos parafusos por dentro. Eu tirei uma manta, eu embrulhei-me a manta. Olha, fui a bater castanholas. Só faltava uma guitarra e alguém dizer, olé! Porque castanholas já tinha. A viagem toda. E quando cheguei lá, disse à pessoa que me foi lá receber, não é? Que me tinha telefonado para Angola e a convidar-me para ir lá à Holanda. Eu disse, você nem sabe o que é que aconteceu, o que foi? O ar-condicionado avariou e ficou 0 graus dentro do avião. Eu disse, então, mas não foi o que você disse? Que saía de um forno para se meter num frigorífico. E de repente caiu uma ficha. Eu disse isto. Provérbios 18:21 diz o quê?
A vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quer dizer que as suas palavras produzem resultados. Provérbios 6:1 também diz: enredaste-te com as palavras da tua boca, ficaste prisioneiro das palavras da tua boca. As suas palavras podem libertá-lo ou podem aprisioná-lo. E você escolhe o que você fala. Não são as palavras dos outros, entendeu? Se eu fosse depender das palavras dos outros, mano, eu já nem ossos tinha. Nem ossos tinha já. Oh, mas glória a Deus que aquilo que os outros falam fica no campo deles. No meu cresce aquilo que eu creio no meu coração e que falo com a minha boca. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, confessar é concordar com Deus. Quero terminar com isto. Ok? Da palavra grega, homologeu, é dizer o mesmo que, concordar com. Então, confessar a palavra é dizer o mesmo que Deus diz. É confissão bíblica. Até na nossa cultura, por exemplo, confessar um crime é quê? É declarar um facto consumado. Sim? A confissão bíblica é declarar um facto consumado também. Você já viu o que é o Evangelho? É uma boa notícia, sim? Boa nova, boa notícia. O que é uma notícia? Um facto consumado. Algo que já aconteceu, que não se pode negar. Sim? Glória a Deus. Glória a Deus que confessar a palavra de Deus é declarar um facto consumado que não se pode negar. Podem não acreditar nele, é a opção própria, mas negar não pode ser negado. Pelas feridas de Jesus você foi sarado, e isso não se pode negar, é um facto consumado. Há 2000 anos atrás na cruz do Calvário foi consumado, e ele mesmo disse, está consumado. Aleluia! Ai, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Eu acho que às vezes eu aqui faço a festa, atiro os foguetes e ainda vou apanhar as canas. Contente da vida, e às vezes eu acho que alguns ficam a olhar para mim a pensar, o que é que ele fez? O que é que foi? O que é que ele disse? Irmão, não sei, é só comigo que isto acontece. Eu estou a dar esta boa nova a vocês, eu vibro com isto, sinto uma alegria que vem aqui de dentro, que dá testemunho de que aquilo que eu vos estou a falar é certo. Não, a Bíblia não diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo sempre dá testemunho da verdade. E eu vibro com isto. E eu quero dizer assim, deixe-me influenciar pela palavra. Não fica a olhar para mim assim. Irmão, estou-lhe a falar o Evangelho, não estou a relatar o telejornal de ontem. Se fosse o telejornal de ontem, você ficava assim. É a palavra de Deus, que é vida para si, saúde para o seu corpo. Receba a palavra, esqueça as circunstâncias. Este é o problema de muito cristão, sabe o que é? Não é o seu, graças a Deus. Muito cristão. É que raramente eles estão de acordo com Deus. Quando você está de acordo com Deus, você tem paz. Porque Ele é Deus de paz. Certo? Quando você se põe de acordo com Deus, você tem paz. Como a Mary pôs-se de acordo com Deus, a preocupação foi embora e ficou a paz. E numa manhã vendeu o que não vendeu no mês inteiro. Ok? E esse é o problema de muito cristão, é que nunca está de acordo com Deus. Deus diz, pelas suas feridas foste sarados. E eles dizem, estou tão doente, isto não tem cura. O doutor Martins disse que isto não tem cura. Não, mas Jesus disse, pelas feridas de Jesus foste sarado. Oh filho, está bem, glória a Deus, amém, a Bíblia, Deus, tudo certinho, amém, eu acredito, glória a Deus. Mas o doutor Martins disse que isto não tem cura. Havia uma senhora, não, isto é sério. Havia uma senhora, Dona Carmen. Lembram-se, Dona Carmen? Uma senhora toda aristocrata. Só, não dava beijinhos a ninguém, só a mim e lá ao pastor. Mas ninguém, ela mesmo dizia. Não dou beijinhos a ninguém.
Só que é o nosso menino, que era eu. Ela até disse uma vez, se eu fosse mais nova, não me escapavas. A senhora morreu com 90 anos, eu acho. 90 e alguns. Mas uma senhora toda... Puxa, eu vi umas fotos dela nova, que eu fiquei a olhar e disse, olha, pois, se fosse mais nova, olha. Linda a senhora. Então ela teve um problema qualquer e fez as contas dela e achava que queria morrer, porque não tinha dinheiro que chegasse até mais assim uns anos que ela achava que poderia viver. Então foi lá ter com o pastor e disse, pastor, eu quero morrer. Quer morrer? Sim, quero morrer porque não tenho dinheiro que chegue para mais 10 ou 20 anos, por isso eu quero morrer. Com dignidade, quero morrer. Não, então, mas você não acredita que Jesus vai suprir as suas necessidades? E ela ficou assim a olhar. Hã? Não, olha aqui a Bíblia. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Você não acredita? E ela olhou, leu, acredito, sim senhora, está na Bíblia, acredito. Pronto, então não precisa morrer, pode viver que Deus vai suprir as suas necessidades. E ela ficou a olhar assim. Não, o pastor não está a entender. É que eu não tenho dinheiro que chegue para mais 10 anos. Não entrou. Não entrou. A ficha não entrou. Pois lá a igreja até ajudou a senhora. Ela foi para um lar, a igreja pagou-lhe o lar e tudo, até ela morrer. Queria que eu até fosse fazer o funeral, mas depois que ela morreu, a família não quis, não deixou. Confissão bíblica é pôr-se de acordo com Deus. Dói. Deus diz, pelas feridas de Jesus você foi sarado. Então você está sarado. O sintoma é passageiro. Um sintoma de enfermidade não é enfermidade, é um sintoma. Okay? Eu não acredito na enfermidade, de maneiras que às vezes até posso dizer alguma coisa em relação às doenças e até estar mal do ponto de vista científico. É porque eu não acredito mesmo nisso. Eu acredito na palavra de Deus que diz... Vim para que tenham vida e vida com abundância. É nisso que eu acredito, é viver cheio de saúde, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É nisso que eu acredito. Entendeu? Eu sei que as doenças estão por aí, mas não foram feitas para mim, nem eu fui feito para elas. Eu fui criado para viver vida com abundância. E você? E o seu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo. Não é chiqueiro. Entendeu? Diga, o meu corpo não é chiqueiro. Diga, não é pocilga. É templo do Espírito Santo. Então ponha-se de acordo com Deus. Se Deus diz que Ele vai suprir todas as suas necessidades, não se preocupe com a crise ou ameaças de despedimento. Ponha-se de acordo com Deus. Ele suprirá todas as suas necessidades. E teimosamente declare essa verdade. Fale o que Deus diz. Não fale o que as circunstâncias dizem. Não fale o que os seus sintomas afirmam. Declare com a sua boca a palavra de Deus, a promessa de Deus, o que Deus fala. Isso é confissão bíblica e é dessa confissão que Jesus é o sumo sacerdote. Ou seja, Ele não aproveita o resto. Ele só vai aproveitar aquilo que você fala, que está de acordo com a sua palavra. Termino dizendo isto. Eu já terminei há bocadinho, não foi? Você está com pressa? É? Posso ficar mais uma hora a falar? Quem é que ficava para me ouvir? Lembra-se daquele pregador que... aquilo era tão mal, até fazia mal às varizes ouvi-lo. Aquilo era uma coisa... E ele... E as pessoas iam embora, iam indo. Era o normal, um dia só ficou um. E ele animou-se com aquele que ficou, e mais uma hora de pregação quer dizer, da lenga-lenga, e a pessoa, um homem ali olhar, e ele no fim disse, glória a Deus, irmão, é assim mesmo. Pessoa que permanece firme,
ouvir o pregador. É assim mesmo. Yeah. Então o que é que fez você, conte lá, ficar aqui este tempo todo a ouvir-me? E ele disse, eu só queria saber era quem me roubou as muletas. Bem, então concorde sempre com Deus na sua confissão. Sim ou não? Sim. Fala o que Deus diz, não importa o que os outros dizem, fala o que Deus diz. Isso é que conta, isso é que Deus leva em conta. E então vou terminar dizendo isto, dizia eu. Irmãos, na Bíblia, nós verificamos o seguinte: Deus não leva em conta o seu fracasso. E Deus nem se refere a ele. Deus leva em conta o que você fez pela fé, ou o que você falou pela fé. Eu dei-vos uma vez uma mensagem com o título, está lá em cima na livraria, Carpe Diem, que quer dizer, ou significa aproveitar o tempo. Carpe Diem é em latim, ok? Significa aproveitar o tempo. E falei-vos de genealogias. E há um espaço vazio que Deus não contabilizou. E foi justamente esse espaço em que o povo e os reis fizeram o que era mau aos olhos de Deus. Para Deus, aquilo não serviu para nada. Quanto tempo nós perdemos a fazer coisas que não honram a Deus, que não estão em linha com a vontade de Deus para a nossa vida? Quanto tempo nós perdemos a falar coisas que é o contrário do que Deus diz? Estamos a perder o nosso tempo. Sexta-feira falamos aqui ligeiramente um bocadinho sobre Abraão. Abraão é conhecido como o amigo de Deus e o pai da fé. Está o nome dele em Hebreus 11, onde descreve aqueles que pela fé venceram reinos, pela fé da fraqueza tiraram forças, pela fé puseram em demandada exércitos de inimigos, pela fé apagaram a força do fogo, pela fé fecharam a boca dos leões. E diz dos quais o mundo não era digno. Abraão está lá. Que diz de Abraão? Pela fé, Abraão, sendo chamado, saiu para uma terra sem saber para onde ia. Deus mandou, ele foi. Mas veja, o que é que, se formos a Gênesis ler a narrativa histórica, você tem que compreender isto. Em Gênesis é a narrativa histórica. Em Hebreus é o que o Espírito Santo diz da pessoa. Então a narrativa histórica diz que o Senhor falou a Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E o que ele fez? Saiu da sua terra, mas não saiu da parentela, porque levou o pai e o sobrinho com ele. E todos os funcionários. Alô? Mas você reparou que Hebreus 11 não diz: pela fé Abraão saiu da sua terra para uma terra que ele não sabia qual era, mas pronto, também quer dizer, levou o pai e o sobrinho e os funcionários deles, e não era essa a ideia, não é? Não diz isso. Já viu como Deus é, como Deus fala? Mas diz, pela fé o seu corpo foi rejuvenescido, não é? E teve um filho, e pela mesma fé Sara concebeu. Mas vamos ver agora a narrativa histórica. No processo, Abraão achou que não ia ter a promessa de Deus. Sara achou que não ia dar. Então propôs Abraão tomar a escrava egípcia, Agar, para ter um filho pela escrava egípcia. Abraão deitou-se com ela, ela concebeu, engravidou e teve um filho. E só trouxe problemas, até hoje. Certo? Só trouxe problemas. Mas, em Hebreus 11, o Espírito Santo não refere este fracasso na vida de Abraão. Só diz que pela fé ele concebeu fora de idade. Estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Mas pela narrativa histórica sabemos que não foi totalmente assim, sim ou não?
Mas é assim que Deus fala dele e é assim que Deus fala de si também. Deus não vai contabilizar o seu fracasso, porque a questão não é como é que você começa ou começou. O que vai pesar é como é que você acaba. Como é que vai terminar a sua história. É nisso que Deus está interessado. Glória a Deus. Isto não significa que você tem carta branca para fazer como Abraão fez. Não faça isso. Mas o que significa é que Deus fala coisas boas a seu respeito. Deus espera sempre o melhor de si. Por isso, fale isso também de si mesmo. Em vez de andar sempre a lamentar os seus fracassos e olhar para os fracassos, olhe para as coisas boas que Deus já fez na sua vida. Fala a palavra de Deus acerca de si próprio. Diga, sou bonito. Diga, sou bonito. Ai, pastor, não, a Bíblia diz, não darás falso testemunho. Irmão... Isso é para... não, eu agora já não falo assim. Não, as sogras são uma benção. Deus abençoe as sogras. Glória a Deus, são uma raça bendita. Amém? Amém? Antes de Deus criar a Eva, Deus criou primeiro até a sogra. A gente não sabe onde é que ela pôs, mas deve estar para algum lado. Mas, aleluia, Deus abençoe as sogras. Amém? Estou tão parecido com Jesus. Acontece-me como ao frigorífico, já viu? Alguém pôs um post no Facebook, tem umas vassouras muito velhas encostadas. Eu já tinha visto até antes, e depois dizia assim, convenção de sogras, com as vassouras velhas todas lá, e depois dizia, parque de estacionamento. Fale coisas boas a seu respeito. Fale coisas boas a respeito do seu marido, fale coisas boas a respeito da sua esposa, fale coisas boas a respeito dos seus filhos. Diga, eu gosto de mim. Alguns acham errado dizer isso. Ai, pastor, isso é vaidade. Não, não é vaidade. Isso é um benefício a si mesmo. Se você não gostar de si, se você não gosta de si mesmo, como é que vai gostar de alguém? Se você não se atura a si próprio, como é que vai aturar os outros? Sabe qual é o cúmulo da rebelião? É viver sozinho e fugir de casa. Estou farto de me aturar, vou-me embora. Você precisa gostar de si. Diga outra vez, eu gosto de mim. Claro, tudo no equilíbrio, não é? Diga, eu sou bonito. Alguns estão a dizer, mas não acreditam nada disso. Acreditam mais no espelho que tem lá em casa. Mas você sabe que aos olhos de Deus você é bonito. Você é único. Você é um exclusivo. Não há, Deus fez-lo assim e partiu o molde. Não há outro igual. E isso confere-lhe valor. Já viu o que era? Alguém comprar um carro e dizer é único no mundo, só há este, você não vai encontrar outro igual. Isto teria muito mais valor. Sim ou não? Sim. Você é uma peça única, rara. No bom sentido. Você é importante. Não é errado pensar assim, não é errado dizer isto. Os seus olhos são lindos. O seu nariz é lindo. As suas orelhas fantásticas, glória a Deus. As pessoas têm complexo, têm as orelhas grandes. Glória a Deus pelas orelhas que você tem. Eu tinha complexo de ter as pernas fininhas. Até um dia eu descobri que os cavalos de raça não são gordos. E são os melhores. Entendeu? Hoje eu gosto das minhas pernas, são as minhas. Glória a Deus por elas. Qual é o padrão de beleza? Diga-me lá. Cada um estabelece o seu. Você vai ver que antigamente, nos anos 50, as modelos eram fofinhas. Hoje as modelos parecem um esqueleto ambulante, que não tem nada, da parte de cima saiu o pai. E... não é? Que não tem mais nada. Mas é o padrão de beleza que a sociedade estabeleceu. Que foi? Não disse nada mal para não. Você é lindo como você é. Goste de si como você é. Fale coisas boas a seu respeito. Irmãos,
Isto não é só espiritual, é também científico. Ouça, as células do seu corpo, ok? Também são sensíveis à emoção. Há doenças que se desenvolvem, e isto no plano físico, natural, mas que teve a sua origem na emoção da pessoa. Pessoas deprimidas, pessoas sempre em baixo, pessoas que veem mal em tudo, são pessoas com um organismo mais sensível a enfermidades. O sistema imunitário baixa da pessoa. Ao passo que pessoas alegres, pessoas que se riem muito, pessoas que estão sempre a falar coisas boas a respeito de si mesmas e dos outros. Lembre-se, o seu corpo foi feito para abençoar, a sua boca foi feita para bendizer e não amaldiçoar. É o que a Bíblia diz. Nós fomos criados com alguns propósitos, e quando andamos no propósito para o qual o nosso corpo foi criado, o nosso corpo tem saúde e vive mais tempo. Então, fale bem de si mesmo. Diga: o meu cérebro é forte e saudável. Isso. Diga: o meu sangue é limpo e forte. É isso. Glória a Deus. Diga: o meu coração é fantástico, é forte, é saudável. O meu coração está a ouvir. As células do seu corpo ouvem. Elas têm vida, elas ouvem. Irmão, tudo o que foi criado tem ouvidos. Tudo o que foi criado tem ouvidos. Por muito disparatada que seja esta ideia, é verdade. Quando Jesus disse para o mar: cala-te, ele calou-se ou não calou? Porque ele ouviu. E quando ele disse para o vento: aquieta-te, e ele aquietou-se ou não aquietou? Claro, ele ouviu. Então tudo o que foi criado tem ouvidos, o seu corpo tem ouvidos. E não é só estes ouvidos aqui que foram criados para ouvir. As suas células ouvem. A ordem que parte do cérebro, do centro nervoso do cérebro, o comando parte para todo o corpo. Quando você diz: o meu coração é forte e saudável, a ordem que vem do cérebro para o seu coração, para as células do seu coração é: vocês são fortes, vocês são saudáveis. E diga lá se isso não anima. Até anima assim quando alguém diz: você vai conseguir, você é forte, você é saudável, você é lindo, você chega lá. Até você fica: eu vou conseguir. Sim ou não? Diga: os meus pulmões são saudáveis. Põe lá aqui, bata assim, que é para eles ouvir lá dentro. É com ele. Diga: são fortes e saudáveis. Então vá, não seja mão de vaca para respirar. Encha o peito de ar. Glória a Deus. Estômago. Diga: o meu estômago. Diga: é disciplinado. Não como o que não deve. Entendeu? E diga: é forte e saudável. Diga: os meus rins estão cheios de saúde. São bons trabalhadores. Nunca se queixam. E fazem sempre o seu trabalho na perfeição. Aleluia. E agora vai indo por aí abaixo. Os joelhos, diga: os meus ossos são fortes e saudáveis. Aleluia. Diga: as minhas articulações são fortes e saudáveis. Diga: eu tenho as articulações de um jovem. Diga: os meus olhos são saudáveis. Eu tenho a visão de um jovem de 20 anos. Eu digo assim: eu tenho a visão de Moisés, que diz que ele morreu com 140 anos ou assim, e diz: e a sua vista não se escureceu.
Tinha uma visão e um vigor de um homem de 40 anos. Aleluia. Então você escolhe o que você vai falar. Ninguém obriga. Você que escolhe. Sim? Então fale vida. Fale coisas boas a seu respeito. Alguém vai estar ao seu lado um dia, vai vir. Olha, este tem a mania, que tem o rei na barriga. E diz, e tem o mesmo. Glória a Deus. Cristo em mim, a esperança da glória. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Pela palavra de Deus que entrou em meu coração, está a mudar a minha vida. Diga, eu retenho a minha confissão. Eu falo de acordo com Deus. Eu digo o mesmo que Deus diz. Deus diz que eu estou sarado. E eu falo, eu estou sarado. Alguém esta semana perguntou-me qualquer coisa, se eu tinha ido ao médico por uma questão qualquer. E eu disse já, por acaso até fui a 3, porque é sempre bom, nestas coisas, ter sempre o testemunho de um, não é? De mais do que um diagnóstico, não é? Eu consultei o doutor, e a pessoa estava-me a ouvir muito séria. Eu disse, consultei o doutor Isaías primeiro, que é um médico muito conhecido da praça, e ele disse que pelas suas feridas eu já fui sarado. Mas, a gente não anda aqui a brincar, não é? Então, pelo sim, pelo não, eu achei por bem consultar o doutor Mateus também. Também é muito conhecido. E o doutor Mateus também disse o mesmo diagnóstico do doutor Isaías. Pelas suas feridas foste sarado. Bem, a coisa já estava melhor, mas, pelo sim, pelo não, achei por bem consultar ainda o doutor Pedro. Então, o doutor Pedro disse assim que o diagnóstico era o mesmo, ele confirmava o que os colegas tinham dito antes, pelas suas feridas foste sarado. Então, está feito, estou descansado, pelas feridas de Jesus fui sarado. Amém? Glória a Deus! Aleluia!